Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado, gente. Bom dia. Quase que caiu aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu convidado de hoje, a gente vai conversar sobre prazo material e prazo processual. É um assunto importantíssimo para quem advoga, para quem é estudante, para quem é estudando para concurso. E o meu convidado de hoje é especialíssimo, muito especial, porque também, vou contar para vocês aqui, deixa eu botar ele aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. E botar ele aqui, o som, deixa ele entrar. Bom dia, gente, sejam todos. Calma aí. Aê! Ó, Parabéns, meu querido! obrigado, Suelen, obrigado. Você vê, você comemorou o seu aniversário fazendo live e alguma coincidência do destino, eu venho fazer live no dia do meu aniversário. Tá vendo, gente? Parabéns, meu querido! Obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Promessa paga, live com Aqui cerveja, também. comemorar seu aniversário. Júlio, querido, seja muito bem-vindo. Marcelo, meu querido, parabéns. Quantos aninhos, Marcelo? 3.5. Uau! Parabéns. Bom, estou recebendo aqui hoje, todo mundo já conhece, meu querido amigo Marcelo Santana, professor da UENG, mestre em processo civil, um cara que fala sobre direito, sobre processo de uma maneira muito sensacional, de uma maneira atraente. Eu costumo falar, Marcelo, que a gente é da galera legal do direito, entendeu? Com certeza, Não que com a outra certeza. galera não seja, mas é porque a gente é muito legal mesmo, entendeu? Ah, o Professor Júlio Júlio tá te falando aí, dando obrigado, parabéns. professor. Bom, sejam todos muito bem-vindos nesse sábado incrível, muito sol aqui em Vitória. Como é que tá aí em Minas? Chovendo e de ontem para hoje Sério? deu uma esfriada. Sim, tem chovido bastante esses últimos dias aqui. Assim, sábado passado foi um dilúvio, né? De tanta chuva, Aqui mas a tem gente tá chovido indo. bastante também, mas hoje fez sol porque era seu aniversário, entendeu? Isso aí, tá certo. Ó, um grande beijo para Jaque, para Henrico. Obrigado. Vamos lá começar a nossa live. A gente vai conversar, gente, sobre um assunto que é um assunto que parece simples, mas é extremamente complexo. E eu percebi isso, Marcelo, primeiro lá no CPC 2015, quando começou a contagem de prazo em dias úteis, aquilo virou uma situação que eu falei assim, gente, ou eu tô doida, ou eu não tô entendendo nada disso. Porque eu achei simples, mas complicaram tanto o negócio, no juizado especial, então, meu Deus, isso só começou a Virou fazer sentido, pandemônio. teve que mudar, que mudar a legislação, né? Porque o FONAS falava uma coisa, cada um falava uma coisa, e era um monte de código de processo civil próprio, que aí é um grande problema também que a gente vê na comunidade jurídica. E agora com RJET também, de novo, mais essa questão, sem contar aquela confusão enorme de prescrição e decadência. Então vamos começar. Marcelo, se a gente pudesse definir, a gente não, você, que você é o convidado, vou jogar por cima de você aqui, ó. Tainá, meu amor, bom dia. Bom dia, O que, Tainá. que é prazo, Marcelo? O que, que é prazo? Vamos começar do início, entendeu? Sim, vamos lá, gente. Prazo, ele é que a gente diz que é uma palavra polissêmica, né? Ela tem vários sentidos. Mas o prazo, sob o ponto de vista aqui que nós trabalharemos nesta live, tem o sentido material e o sentido processual. O sentido material, ela normalmente tem vinculação às questões que envolvem as obrigações em si, né? Que a gente tem trabalhado, as obrigações que devem ser cumpridas, o prazo para cumprimento. E do ponto de vista processual, Marcelo, prazo, gente, é aquele lapso temporal, ou seja, aquele transcurso entre o dia do início e o dia do término que você tem para você cumprir com um determinado o próximo ato processual, porque o processo, gente, nada mais é que o quê? Uma concatenação de atos, não é isso? Processo vem do procedere. Procedere que a gente diz que é o quê? Caminhar para frente. Uma vez que você Perfeito. protocola a sua petição inicial, você
provocou o judiciário e, a partir dali, por impulso oficial, o magistrado vai dar seguimento. E nestes segmentos aos próximos atos, existem atos que vão ser determinados, seja autor, seja réu, seja um terceiro, e eles têm esses prazos pré-estabelecidos, esses lapsos temporais. Ultrapassado esses lapsos temporais, gente, aí a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Mas o que a gente tem que deixar claro aqui é prazo. Quando nós discutimos prazo no direito processual, tem a ver com lapso de tempo. E aí é o que eu quero dizer bem claramente, eu já dou essa dica desde o início, Suelen. O profissional do direito que não sabe prazo está ferrado. Porque, na verdade, eu falo isso para os meus alunos. Desde a graduação, se eu estabeleço um prazo para você entregar um exercício, uma atividade, e você ultrapassou o prazo e eu não quero corrigir a sua atividade, o que eu estou fazendo com você? Te educando pedagogicamente, porque o mundo não vai te dar um perdão. O mundo não vai te perdoar. Você sabe que você falando isso, tem duas coisas que eu falo sempre, né? Uma que é preclusão. Diogo Darentro, bom dia, Diogo. Duas coisas que eu uso bastante na minha vida, fora da vida acadêmica, da vida jurídica, sabe? Que é preclusão. A pessoa vem, precluiu. Aí todo mundo, quê? E uma outra coisa, eu lembro que quando eu estava estudando processo na faculdade, não sei com quem você teve aula de processo. Eu tive com Bruno Você Silveira, com 2 Zenkner, semestres, né? Com Zenkner, com Elvio Sartório. Eu tive com Bruno Silveira, Elvio e com Eu Varela. tive com Bruno Ravara, que hoje é promotor em São Paulo. Eu tive com Varela, Bruno e Elvio. E aí, o que eu lembro? Eu lembro que teve uma aula que o professor falou assim, gente, prazo é igual guarda-chuva. Um dia você vai perder um. Aí eu falei, pelo amor de Deus, que piada sem graça e tal. Aí ele ainda complementou. Ele falou, mas tem uma questão. Tem uma grande diferença entre você perder o seu guarda-chuva de R$10 e perder o guarda-chuva da Rainha Elizabeth. Exatamente. Então, assim, tem prazos e prazos, né? Tem aquele prazo penal, a galera costuma falar muito isso, né? Não é prazo fatal, não tem prazo, né? Penal não tem prazo, tem prazo, gente. E aí, você falando isso, eu achei muito importante, né? Porque a gente precisa entender a logística dos prazos. Eu acho que depois que o CPC veio, ele deu uma harmonizada nisso aí. E foi muito importante. Tentou, e muito importante também para o juizado especial civil. Eu que gosto muito de falar de juizado, para mim foi ótimo. Porque antes o embargo de declaração era uma confusão, uma bateção de cabeça, se suspendia ou interrompia, porque lá na Justiça Comum interrompia e aqui suspendia. O que tinha de gente perdendo prazo por causa disso. Ó, você viu que eu fixei o comentário aqui com a gente cantando parabéns, né? Então vamos lá, Marcelo. Entendemos que o prazo é uma união de procedimentos, o prazo é o que vai fazer o processo andar. Meu médico, Adenilton, bom dia, Adenilton. E aí, vamos começar então a fazer uma diferença entre prazo material e prazo processual. O que é prazo material? E aqui eu já tenho uma polêmica que a gente conversou um tempo atrás, que é do 523 do CPC, mas pode falar antes aí. Isso aí. Não, na verdade é o seguinte, eu até comecei agora na minha fala a falar um pouco sobre isso, pelo seguinte, gente, quando nós estamos trabalhando com prazo de direito processual, que tem a ver com o processo em si, já em trâmite, nós vamos seguir a sistemática do Código de Processo Civil, que vai dizer para a gente que os prazos serão contados em dias úteis. Essa é uma diferença muito real e muito interessante. Por quê? Porque isso foi, na verdade, uma grande sacada do legislador de 2015, com o objetivo de tentar, ao menos, amenizar circunstâncias daquele advogado que precisava de trabalhar, às vezes, sábado, domingo, feriado, porque os prazos, eles iam se findar. E, do ponto de vista processual, gente, o que a Suelen falou agora há pouco de preclusão que a gente fale aqui é a preclusão temporal, ou seja, a preclusão atingiu o lapso de tempo final.
eu não posso praticar o próximo ato. Eu não posso mais remover toda aquela situação que aconteceu. É como se em alguns momentos eu estivesse reconhecendo até mesmo direitos das outras partes. A gente sabe, inclusive, que esses prazos preclusivos pode gerar, por exemplo, no caso de uma contestação, se eu não conteste, aquela ficção lá da revelia, como se eu estivesse concordando, como se os fatos fossem verdadeiros, alegados na petição inicial. Então, assim, aquilo que a gente falou agora há pouco, que eu repito aqui, o prazo é algo extremamente importante no direito processual, justamente por isso. A gente precisa saber. E essas discussões que acabavam gerando logo no início do código, elas eram discussões que, por vezes, Suelen, a gente acabou tendo diversos problemas, inclusive sob o ponto de vista até mesmo dos tribunais superiores. A gente observava discussões homéricas dos ministros do STF em relação às circunstâncias, principalmente porque a gente sabe que prazo processual ele entra em vigor de imediato. E aí aquela questão, o ato anterior foi praticado sob a vigência de uma lei e o ato anterior foi praticado sob a vigência... posterior vai ser praticado a vigência de outra lei. E aí nós tínhamos... E muitos alunos, eu fiz essa aula acho que umas 2 semanas atrás para os alunos de processo civil 1 aqui. E aí eles começam a falar para mim, professor, mas qual a relevância de eu saber esse negócio de isolamento de ato processual, se não é isolado o ato, se não é isolada a fase processual? Total. Até para eu saber mesmo qual prazo eu tenho que seguir para protocolar o meu próximo ato. Se esse prazo... Sabe? Pode falar. Pode falar. Pode concluir. Se esse prazo ele vai suspender, se esse prazo vai interromper, tudo isso é importantíssimo. Verdade. Sabe o que eu costumo fazer, Marcelo? Aqui a gente Sim. tem vários processos que ainda estão pelo CPC de 73, porque vai assim até sentença, né? Até concluir essa primeira fase. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a ser intimado, por exemplo, para a réplica, naquele momento de 2016, né? Aquela confusão, mas eu queria a melhor parte, eu queria estar nos dois mundos, né? Eu sou brasileiro, quero o melhor de tudo. Então, a gente abria um tópico, né, informando que naquele caso específico ia aplicar a outra contagem, mas em relação aos outros. Então, assim, eu acho que essa questão do prazo, exatamente isso que você falou, é tão importante, porque a gente precisa documentar e a gente precisa explicar e a gente precisa entregar pronto, que é algo que a gente não está acostumado a fazer. A gente acha, e o CPC veio com uma questão muito importante também sobre prazo, e eu até queria sua opinião sobre isso, que é a necessidade das partes informarem como que está contando os prazos. Porque o CPC falou o seguinte, meu amigo, tem um monte de feriado municipal, estadual, essa confusão toda, eu não tenho como ficar atrás disso não. Você tem que me entregar isso pronto. E isso para a advocacia, eu confesso que é um pouco difícil, porque a gente vai juntando o documento lá atrás e acha que a pessoa tem que achar. Que a pessoa... Não, mas tá ali, se ele quiser me dar, ele acha. Assim, mas é você que tá querendo, meu amigo, traga pronto, sabe? Então eu acho que essa questão do prazo, principalmente isso perfeito que você falou, né, do isolamento dos atos, ele veio para realmente mostrar para a gente que a gente também vai ter que ser organizado e que a gente vai ter que convencer também nos prazos. Evandro tá na praia, sabia? Bom dia, Evandro. Vou falar porque, pelo amor de Falar Deus. nisso, você também estaria na praia, né? Hoje na live. Estaria, mas foi cancelado. O outro Entendi. cachorro teve infecção na patinha, a gente teve que Entendi. cancelar, que dó. Então, perfeito. Entendi que prazo processual é uma união de atos, é o que faz o processo andar. E o prazo material, ele está relacionado a algo fora do processo? Posso falar dessa maneira? Eu acredito que se a gente tiver que simplificar, sim, é algo fora do processo. Porque ainda não há uma judicialização, vamos assim dizer. Ela tem a ver com o direito obrigacional. Se a gente tiver que simplificar mesmo, direito obrigacional são os prazos que estão estabelecidos em regras de direito material. Código Civil, as legislações esparsas do direito administrativo, direito constitucional. A gente vai utilizar essas legislações específicas que não tratam propriamente
do caminhar do processo. Não tratam dessa concatenação de atos e o tempo que eu tenho que praticar o ato. Na verdade, tem a ver com o seguinte: o tempo que a obrigação tem que ser cumprida, ao mesmo tempo, fica aquela história, né? Tempo, é aquela música. E, ao mesmo tempo, tem a ver com o fato de que, se a minha obrigação não for cumprida, como surge aquela posição para eu poder questionar? Quanto vai ser o lapso de tempo para eu questionar isso? Porque a gente tem que lembrar da segurança jurídica, né? A pessoa não pode ficar ad eternum achando que em algum momento da vida ela vai ser demandada judicialmente. Ela tem que saber que num determinado momento ela vai poder colocar a cabecinha dela no travesseiro e a situação jurídica de direito material vai estar resolvida. Ninguém mais vai vir atrás dela para cobrar nada. Perfeito. Olha, eu quero até ver, mas eu deixei o livro do Daniel Assunção no outro quarto. Então vamos para a treta do prazo material e processual, que a gente já conversou. Tem o quê? Um mês? Eu acho que um mês e pouco atrás, né? Que a gente conversou onde? Aqui? Do 523. Mas não foi em live que a gente conversou, foi? Não, no WhatsApp. Tá. Beleza. Que é o seguinte: prazo processual tá no Código de Processo. Perfeito. Prazo material, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e tal. E aí, quais são as principais diferenças disso? Prazo processual, eu não tenho dúvida que a contagem é em dias úteis. Perfeito, está lá. Prazo processual. Prazo material em dias corridos. Perfeito, entendi perfeitamente. Só que aí tem uma seguinte situação, que aí vem o depende no direito, eu adoro isso. Que o que é que essa situação fala pra gente? Eu recebo uma intimação para pagamento da condenação em 15 dias. Uma obrigação de fazer decorrente de uma condenação no processo. Perfeito. E após os 15 dias de pagamento voluntário, inicia o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, vamos lá, gente. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Eu tenho uma determinação, uma intimação para eu fazer alguma coisa que está determinada no Código de Processo Civil e eu tenho um prazo para impugnar a sentença ou a execução, né? O cumprimento de sentença. O Daniel Assunção, que ele é um cara muito sensacional, e eu fiquei muito feliz que ele chegou à mesma conclusão que eu e à mesma conclusão que nós, Marcelo. Ele falou o seguinte: olha, para mim, não tem dúvida, prazo para pagar, que é obrigação de fazer, é dia corrido. É dia corrido, porque não tem muito jeito, isso e aquilo. Mas tem muita gente que discorda, porque é uma obrigação decorrente do processo. Então, de repente, não seria tão assim. Mas o prazo para impugnar, esse com certeza é em dias úteis. E aí, como boa advogada, o que eu fiz? Vou contar em dias corridos. Obviamente. Que é melhor eu me antecipar que eu perder essa merda desse prazo. Com certeza, com certeza. Qual é a sua opinião, Marcelo, sobre o prazo de 15 dias para pagamento do 523? É prazo material, é prazo processual? A gente conta em dias úteis ou corridos? Vamos lá. Primeira coisa, essa discussão, a meu ver, ela acaba sendo um tanto quanto inútil, né? A meu ver, isso é inútil. Mas assim, não mas você inútil. Não pode falar isso dentro do direito, que a gente está discutindo o prazo de 2020. Na verdade, não Ofende inútil da nossa discussão aqui, mas inútil de eles terem gerado essa divergência, a meu ver. Para mim, você, quando faz esse tipo de divergência, você nada mais faz que tentar, de alguma forma, gerar jurisprudência defensiva e, ao mesmo tempo, você que teve um código que estava pensando em advogados, assim, nas mazelas da advocacia, que a comissão ela foi formada grande parte por advogados, você tenta meio que inclusive, né? Isso, cortar as perninhas das pessoas para voltar um pouco ao que existia à luz do Código de 73.
A gente comentou do Bruno Silveira. O Bruno Silveira tem um livro que fala sobre juízo de identificação de demandas e recursos, que ele faz uma associação, e aí ele faz uma série de associações interessantes, que ele parte muito daquela ideia de instrumentalidade de formas, e ele fala que o CPC de 73, ele poderia ser similar ao que a gente chama de processo armadilha, que é o primeiro passo do advogado errando, você tirava o processo e colocava uma extinção do processo, com ou sem resolução de mérito. E aí, nesse caso específico, a gente, até peguei um artigo do Migalhas da época, quando surgiu a divergência e tudo, pelo seguinte, nós pegamos aqui, o artigo Migalhas é do André Roque, na verdade ele menciona o André Roque e o professor Sérgio Shimura. E aí, na verdade, a discussão vai dizer para a gente o seguinte, a obrigação em si de pagamento, ela poderia existir independentemente de ter processo ou não. Eu não precisaria de um advogado para essa obrigação de pagar. Se eu não precisaria de um advogado, obviamente esse prazo não seria um prazo de direito processual, seria um prazo de direito material. Ao passo que o doutrinador seguinte vai dizer para a gente o seguinte, não, pera lá, independentemente de qualquer coisa, a gente está falando de um início do procedimento na fase executiva. E nesse caso específico, nós estamos falando de processo, sim. Se fosse para a gente levar em consideração os prazos sob o ponto de vista do direito material, não precisava da gente ter entrado com uma ação para que essa ação chegasse a uma fase executiva para pagamento. A pessoa não precisaria nem ter judicializado a ação, teria cumprido a obrigação de forma voluntária. Mas não, ela está cumprindo porque houve uma condenação. E aí o STJ, eles discutem, inclusive o STJ em 2019. Tô com o RESP aberto aqui. Você está com o RESP aberto? Ia falar agora. 1.708.348 do Rio de Janeiro, julgado em 25/6/2019. Você quer falar? Fala aí, então. Não, eu estava com ele aberto, estava aqui abrindo ele, porque embora a doutrina e a jurisprudência afirmem que realmente é exatamente isso que você falou, que é um código, que é um prazo processual, porque decorre de uma condenação do processo, na doutrina eu vejo todo mundo falando que é processual, mas tem gente que acha que é material. Assim, todo mundo que você vai ler fala isso, de que não tem como ser material e tal. E aí, o julgado, vamos lá, 1708348, fala o seguinte... Do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Cumprimento de sentença. Intimação do devedor para pagamento voluntário do débito. Artigo 423 caput do Código de Processo Civil. Prazo de natureza processual, contagem de dias úteis na forma do 219 do CPC. Isso é uma outra coisa também que eu acho muito relevante, Marcelo, que é exatamente isso que você falou. Se o código criou uma norma, um artigo específico falando como vai ser a contagem de prazo nele, eu acho que é muita confusão você querer contar diferente. Mas a gente não pode deixar de falar que a doutrina oscila demais. Que fala que, olha, talvez seja material, porque é uma obrigação de fazer e não uma questão processual. E aí ele acaba complementando aqui, falando o seguinte. Calma aí, vamos lá. Estabelece que no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, far-se-á requerimento do exequente, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Ok. Calma aí que eu me perdi aqui. Aqui. Transcorrido o prazo previsto no 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Assim, não seria razoável fazer a contagem dos primeiros 15 dias de pagamento em dias corridos, se considerar o prazo de natureza material. E após o transcurso desse prazo, contar 15 dias subsequentes para apresentação da impugnação em dias úteis por se tratar de prazo processual. Perfeito esse RESP. Usei ele recentemente, porque um processo meu estava com uma treta pesada dessa. Pois é, mas aí a gente parar para pensar, Suelen. A gente tem isso aqui, a gente tem essas questões já mais ou menos começando a serem bem sedimentadas e consolidadas nos tribunais superiores, mas a gente ainda vê juízes ainda, na hora de julgar em primeira instância, jogando a lógica do processo em dia corrido.
Então, assim, por mais que a gente saiba que o direito processual fala isso, o STJ fala isso, eu não vejo motivo, razão ou circunstância, como diria o Chaves, né? Não vejo motivo, razão ou Chaves não é circunstância. engraçado, Marcelo. Lógico que é. Agora essa treta aqui é pesada. Eu não vejo para que a gente precisa de ficar fazendo ainda esse tipo de discussão. Por isso que eu falei que acaba sendo inútil, porque a gente não se preocupa com o fato de que o direito que está sendo defendido ali não é um direito do advogado. Pode até ser, se ele estiver advogando em causa própria, mas ele está defendendo um terceiro, uma pessoa que o contratou para vir ao judiciário. A defesa do direito dessa pessoa, o advogado é essencial à justiça, está lá no artigo 133 da Constituição Federal. E aí você gera esse tipo de situação, e o que vai acontecer? Se o advogado, porventura, toma uma decisão não favorável em decorrência dessa questão do prazo, que você disse que você teve a sua discussão, aí você imagina, se você não precavido enquanto advogada, você não cumpre os prazos e o juiz entende que o prazo é em dia corrido ao invés de dia útil. Para você explicar para o seu cliente que o juiz está dizendo que você perdeu o prazo, Suelen, só que, na verdade, você não perdeu porque você não é culpada. Na verdade, porque o processo diz uma coisa, mas o juiz entende outra. O que o seu cliente vai falar para você, Suelen? É verdade. Só retificando aqui, o que eu falei do Daniel Assunção, eu acho que eu me confundi lá na frente. É que ele, no livro, no Manual de Código de Processo Civil comentado, ele fala que na doutrina há, sim, quem defenda que o 523 poderia ser material por tratar-se de obrigação de fazer. E aqui só uma última observação para a gente fechar esse assunto do 523. Primeira jornada do Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, o Acho que é no CFJ. 85? 89. Conta-se em 89, dias úteis o prazo para o caput do 523. Mas eu vou te falar uma coisa, Marcelo, mesmo tendo decisão do STJ, mesmo tendo esse enunciado do CFJ, mesmo tendo outras questões, eu sempre conto em dias corridos, o 523, sim, porque para eu não ter... Nossa, estou com uma tosse péssima hoje. Só para eu não correr risco. Precaução. Mas uma coisa que eu acho que a gente precisa, talvez, iniciar esse movimento na advocacia para que o judiciário também acompanhe. Eu acho que toda determinação, todo mandado, toda intimação, toda citação, ela tem que ser a mais exauriente possível em relação a prazo. Porque lembra que a gente teve uma conversa, eu te liguei esses dias falar sobre os embargos monitórios? Lembro. Então é uma coisa assim, intima, mas coloca lá a contar da data da juntada, como descrito no artigo tal, em dias úteis, como diz o 219. Então, assim, eu acho que isso tira toda qualquer dúvida e dá uma garantia, uma maior segurança jurídica para quem está do outro lado. Quantas e quantas vezes, antes de alterar a lei do juizado para incluir que também seria em contagem de dias úteis, embora o FONAGE já tivesse se manifestado, a gente precisava ligar para os cartórios, precisava ligar para os lugares para saber como seria a contagem. Gente, isso é uma insegurança jurídica sem tamanho, porque depois você não conseguia reverter se o seu recurso fosse para uma turma cujo relator ou cujas outras pessoas, os outros componentes também não entendessem dessa forma, né? Sim. Então, acho que por isso que o prazo é importante. Só fazendo um adendo aqui, meu querido Diego Neri, ele está falando o seguinte: fala um pouco sobre os feriados que devemos comprovar na interposição do extraordinário, do réspite do extraordinário. Diego, vou responder antes e vou jogar o problema maior para Marcelo, obviamente, né? Eu comprovo todos os feriados. Todos. Porque eu tenho uma seguinte logística. Eu entendo que as petições têm que ter legal design, tem que ter visual law, que eu tenho que entregar pronto. Eu defendo isso de entregar pronto. Então, para mim, eu não quero que a pessoa tenha nenhuma dúvida sobre o que eu estou falando. Então, eu comprovo todos os atos. Inclusive, já saiu o ato do tribunal falando dos feriados do ano que vem. Então, é uma coisa que sempre está salvo no meu computador. Eu já incluo no calendário e eu coloco tudo isso. Por quê? Feriado municipal não é obrigação do juiz saber, gente. E eu coloco o estadual aí na reta também e eu acabo colocando tudo. Você acha que tem algum, né? O pessoal fala, mas feriado nacional não precisa. Eu não vou correr esse risco, entendeu? Fala aí o que você acha disso, Marcelo. Vamos lá. Feriado nacional, se a gente parar para pensar, deveria ser do conhecimento de todos.
Só que, na verdade, eu acho que a sua lógica de sempre comprovar é interessante, até mesmo para relembrar. Ah, Marcelo, mas por quê? Porque, na verdade, gente, é tanto processo, e eu digo, eu já, durante 8 anos e meio, fui assessor do Ministério Público Federal aí no Espírito Santo. E você torna o processo não... Infelizmente, eu tenho que dizer isso, a gente não torna o processo como o processo em si. A gente torna como mais um pedaço de papel na hora que você está analisando. Você tenta humanizar o processo, mas é mais um pedaço de papel, devido à quantidade de demanda que você tem. E nesse caso específico, gente, se você chamar a atenção do seu julgador, do membro do Ministério Público, do que for, é interessante. Óbvio, na verdade, feriado nacional todo mundo tem que saber? Tem. Feriado estadual todo mundo tem que saber? Não. Feriado municipal todo mundo tem que saber? Não. E eu digo o seguinte, Suelen, Minas Gerais, salvo engano, eu sempre erro esse número, mas assim, tô acostumando. São 853 municípios, mais ou menos. Eu achei que você ia falar feriado. Eu falei assim, uai, mas 3 anos Não. sem feriado. Não, você imagina, são 853 municípios, mais ou menos, isso aí. Você acha realmente que o Tribunal de Justiça lá em BH vai saber o feriado municipal de padroeiro, dia da cidade, tudo, vai saber de todos os 800 e poucos municípios? Não vai. É impossível, é humanamente impossível. Verdade. Tem um aplicativo muito legal, aqui agora eu não vou conseguir saber o nome, deixa eu ver se eu consigo no iPad aqui, que ele faz a contagem de prazo, considerando o estado que você está, incluindo os feriados. Achei incrível. O DataJury já faz isso também, né? Com os feriados nacionais, e você tem a opção de colocar os feriados estaduais e municipais. Legal Cloud. Ele é sensacional, ele é gratuito, ele tem a opção paga, mas você consegue colocar o estado, se é processo eletrônico, se é processo físico, que tem aquela questão dos 10 dias que a gente falou na live passada, que é sensacional também. Legal Cloud é um aplicativo sensacional e gratuito. Então, Diego, eu e Marcelo estamos unânimes em relação a isso, a gente comprova tudo. No CPC não vai dizer que eu tenho que provar o nacional. E eu até falo para os meninos que vão fazer exame de órgão... Mas o CPC fala que todos os prazos são em dias úteis e a gente está aqui discutindo isso em 2020, mas... Sim. Não, o CPC fala tanta mentira, fala que a decisão vai ter que sair em tantos dias. Eu falo para os meninos, quando eu começo a dar essa aula, eu falo, gente, o CPC diz lá que a decisão tem que ser em tantos dias, a sentença tem que ser dada em tantos dias, mas essa é uma das mentiras que eu tenho que contar para vocês. O prazo acaba sendo, e aí falando de prazo, impróprio. O professor sofre, né? Pois é. Marcelo, vamos lá então, agora falar sobre diferença de prescrição e decadência. Aqui agora é um desafio para você, tá? Eu quero você explicar isso aqui de uma maneira legal, tá? Vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, prescrição... só um minutinho, deixa eu só interromper só um minutinho. O Diego respondeu aqui. Diego, sabe uma coisa que eu costumo fazer? Eu costumo montar a estrutura das minhas peças antes de começar a escrever. Então, o que eu faço? O que eu vou precisar falar? Porque eu preciso ver se aquela estrutura faz sentido. Porque as peças, gente, elas têm que seguir uma ordem. Não adianta você querer... Por exemplo, meu pedido de liminar, de tutela e tudo mais, ela vem no final. Porque eu entendo, dentro da linha lógica de raciocínio que eu faço, que eu preciso comprovar todos os fatos e o meu direito para quando chegar no final o juiz não ter dúvida que eu preciso naquele momento. Se eu trago ela no início, logo depois dos fatos, sem demonstrar também meu direito, eu acho que ele pode falar assim, pô, mas não fiquei muito convencido não. Será que realmente a legislação é nesse sentido? Então eu trago no final, porque é uma estratégia minha de convencimento. Eu vou te falar uma coisa, sou boa em eliminar, tá? Graças a Deus. Ou tive muita sorte até aqui. Eu acho que, pelo menos assim, você está tendo sorte. Porque aqui, por exemplo, o núcleo de prática jurídica aqui, eu sou coordenador do núcleo de prática jurídica aqui. Em regra, a gente não consegue eliminar, talvez é a minha mesmo a gente trabalhando... É a energia que eu boto naquele papel ali, entendeu? É muita oração, com direito de curso Marcelo. suficiente. É muita oração. E aí, o que eu faço? Eu monto essa estrutura e eu coloco lá, da tempestividade. É um parágrafo, não é muita coisa, não. A advogada foi intimada no dia tal, iniciando a contagem do prazo dia tal, terminando o dia tal, feriado no... Cara, eu faço exatamente essa linha do tempo, porque é assim que a pessoa vai entender. Não adianta você querer colocar lá, interpôs dentro do prazo legal. Nossa, não tá falando nada. Coloca lá quando que você foi intimado, quando que começou, por quê? Foi na sexta, começou na segunda.
no final, porque tem que começar e tem que acabar em dias úteis. Então, enfim, explica de uma maneira que a pessoa consiga entender e não tenha dúvida, porque na dúvida, gente, o processo vai ficar parado, o processo vai ficar esperando. Na dúvida, todo mundo, o que é mais rápido vai passando na frente. A vida é assim, a gente funciona assim. Então, monta a estrutura e coloca lá. Da tempestividade, que eu também não gosto desse né? Da tempestividade, outra, que foi uma confusão. Dos fatos, dos fundamentos. Assim, tempestividade, coloca lá, intimação, início do prazo, final do prazo, feriado, coloca o ato e depois você junta no final. Então vamos lá falar de prescrição e decadência, porque agora a gente vai entrar num assunto, infelizmente não chegando no final já, mas também que é o RJET, que eu tive umas tretas aí com uns amigos meus discutindo sobre RJET, porque eu mudei de ideia, tá? Eu achava uma coisa, depois me fizeram mudar de ideia. Conta pra gente, prescrição e decadência. Em relação à prescrição e decadência, gente, a grande diferença, assim, é difícil a gente falar em poucos minutos, né? Porque normalmente essa aula, eu acho que a gente duraria pelo menos uns 30, 40 minutos para falar só disso. Mas, em suma, reduzido, né? Reduzindo o nosso ponto de aplicação, prescrição, a gente sempre ouviu falar, e o direito processual civil lá atrás sempre falou isso, que prescrição era a perda do direito de ação. E decadência era a perda do direito potestativo. Aí você falava, uau, aprendi então o que é. Não. Primeiro a questão é a seguinte, prescrição, gente, ela nada mais é que a perda do direito subjetivo de você. Não é uma perda do direito de ação, mas é o momento em que você perde o direito de exigir o seu direito privado. É o momento em que você perde o direito de tutelar, de buscar a tutela desse direito. É o momento em que você não tem mais como, que aquela situação, ela chegou no momento de imutabilidade, se é que assim a gente queira saber, que é, na verdade, o seguinte, acabou. Você não tem mais por que questionar aquela outra pessoa, a outra pessoa precisa ter paz para saber que não vai mais ser demandada nunca. É tipo Vanessa da Mata, acabou, boa sorte, acabou. Não tem. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte, é isso. Adorei. Entendeu? Adorei, preclusão. Acabou, é só isso, não tem mais jeito. Não o que eu costumo falar sobre prescrição é o seguinte, você não pode entrar no fórum para pedir isso, ponto. Isso. Você pode pedir, você pode encher o saco, ligar, cobrar, fazer o que você quiser, mas no fórum você não pode entrar para pedir isso. Você não vai chegar na frente do fórum aí do Nunes Freire ou de qualquer outro fórum da Grande Vitória, vai pegar um alto-falante e vai ficar lá, ei! Não vai resolver a situação. É verdade. Não vai resolver. E tanto que a prescrição, ela é tão importante que ela impede a continuidade do processo, né? Exato. Marcelo, vamos para outra treta aqui rapidinho ainda nesse assunto? Prescrição, arguição de prescrição, eliminar uma matéria de direito? A meu ver, de direito. Porque o direito, a meu ver, é direito, porque, na verdade, ela é prejudicial de mérito. Se exatamente, isso que eu ia falar agora, prejudicial de mérito. Vejo ainda muita gente colocando... Suelen, dá uma olhadinha aqui na minha petição. Eu vejo lá, preliminar, prescrição. Eu falei, joga lá para baixo. E eu acho também, Suelen, tem um grave problema aí que, a meu ver, nesse ponto, eu discuto o Código de Processo Civil nesse ponto para dizer o seguinte, eu não precisaria de abrir a parte contrária a oportunidade de se manifestar nesse caso. Nenhuma. Mas o artigo 9º e 10º diz lá que, por conta do princípio da não surpresa, eu teria que abrir para a parte contrária a oportunidade, porque não pode o juiz se manifestar sobre causa... Mas, na verdade, Marcelo, quando que você já viu uma decisão de reconhecimento de prescrição antes que a outra parte já tenha se manifestado? Porque o que acontece? Normalmente é inicial, contesta, réplica e isso vai ser decidido em sentença. Exato. Nunca vi uma decisão dessa de maneira anterior. Eu, Suelen, nunca vi. Eu acho que a gente vê isso muito, Suelen, talvez no direito trabalhista, porque as discussões são em audiência, mas do ponto de vista do processo civil, eu acho difícil. Sim. Nem no juizado, que é regido pela celeridade, a gente costuma ver tudo isso é resolvido na sentença, né? E aí, vamos trazer um pouco essa questão da prescrição para o RJET? Vamos lá. Para a gente explicar aqui. Artigo 3º do RJET, regime emergencial desse ano, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da lei até 30 de outubro de 2020. Esse artigo não se aplica enquanto perdurar as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção previstas no ordenamento jurídico nacional e aplica-se
o artigo, a decadência, conforme ressalva prevista no 207. Marcelo, impedir o prazo significa que ele não vai nem começar e Uhum. suspender significa que ele vai parar. Posso falar Isso. isso? Pode. Ele parou naquele momento. Quando você suspende, ele vai voltar a contar de onde ele estava. Isso aí. O impedir eu nem comecei. Então, nesse caso, você não vai perder o seu direito lá do prazo prescricional, você não vai perder a sua discussão, e isso também envolve a questão da decadência, você não vai perder. Porque, na verdade, aquilo ali foi uma opção legislativa por fazer aquilo em decorrência desse momento de pandemia. Só que, Suelen, e aí a discussão é maior do que a gente pode pensar. Veja que aqui nós estamos falando de até 30 de outubro. E a partir de 30 de outubro? Não está E mais aí? impedido e volta a A- contar. pois é, a pandemia não acabou. Entendeu? O regime jurídico especial transitório da pandemia fala em 30 de outubro. Eu acho um grave erro. Um Porque grave deveria erro. condicionar o decreto como fez as outras medidas provisórias, né? Exato. Ou, no mais Eu pensei tardar, nisso também. se ele tivesse lá pelo dia 20 e pouco, fizesse um adendo, fizesse uma emenda a esta lei, fizesse uma alteração legislativa para colocar até o final da pandemia, porque direitos vão ser cerceados, Suelen, por causa disso. Perfeito. Quando saiu o RJET também, eu estou até aqui com o artigo, se alguém quiser, pode pedir que eu mando. É um artigo perfeito do Pablo Stuzzi e do Carlos Elias, logo quando saiu o RJET, que são os artigos comentados. É incrível, eles falam exatamente o que eles pensam, como vai ser, é um artigo sensacional. Quem quiser, é só me pedir aqui depois que eu envio. Pode me mandar um direct com e-mail que eu encaminho aqui para todo mundo. É sensacional esse artigo. E quando saiu o RJET, a primeira coisa que eu pensei, falei, dois problemas. Porque as medidas provisórias, todas, especialmente as envolvendo as relações de consumo, o que previam? Olha, isso vai ser dessa forma, mesmo que seja de uma maneira contrária ou diferente à disposição do Código de Defesa do Consumidor, até um decreto falar que a gente não está mais nesse negócio. E é sensacional, porque aí você tem segurança jurídica. Porque que adianta eu falar aqui? Não é obrigado a devolver o dinheiro de ninguém, mas também não pode fazer festa, isso e aquilo, até 30 de outubro, e agora 30 de outubro ninguém pode fazer festa. Entendeu? Não faz sentido. Então, quando eu vi isso, eu pensei exatamente isso. Vai ter problema, por quê? Isso vai se arrastar, vão ter outros problemas e ninguém vai vir aqui lembrando de consertar esse negócio, E aí, o né? que acontece? Os juízes vão acabar usando, a meu ver, Suelen, de arbitrariedade. O juiz X acha que as medidas podem ser expandidas, ou seja, extensivas até quando acabar. Outro juiz vai Perfeito. achar que não, a partir desse momento acabou. Tem um grave problema aí do RJET que a gente passa aqui, que é qual? O seguinte, a questão da prisão do devedor de alimentos. Eu vou só fugir um pouco do tema para ver que isso se aplica aqui. Diz que a gente não pode prender em regime fechado até 30 de outubro. Só que tem juiz que já vai dizer, aqui em específico, na cidade que eu estou, em Ituiutaba, a juíza já falou, até março eu não vou fazer. Até março eu não mando prender. Aonde está escrito isso na lei? É verdade. Aí você Olha, vem com uma tudo que decisão lá de envolve... cima do R. Só desculpa. Só Não, você pode pega falar. uma decisão lá do STJ que vai dizer que saiu no informativo há poucos dias. A prisão do devedor de alimentos em regime fechado, que for determinado durante a pandemia, ela é considerada teratológica. Beleza. Quando que é? Até quando? É verdade. E tem uma outra questão, só para a gente conseguir resumir aqui, para as pessoas entenderem essa questão do RJET. Eu discuti muito isso com o Felipe Mata, não está aqui agora, acho que ele vai ver depois. Ele falou, Su, e no início eu tinha entendido outra coisa. Eu entendia que não era dessa forma e tal. E a gente conversou muito. Eu falei, Felipe, você me convenceu, você está certo, e eu mudei meu posicionamento. Então, olha só, não ajuizei a minha ação, tenho aquele prazo prescricional lá do 206 do Código Civil, que fala 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Esse prazo, se eu tenho uma prescrição para ajuizar a ação, ele está impedido de ser contado entre março, que é o início do decreto, até 30 de outubro. É isso que eu posso entender, Marcelo? Pois é. Eu entendo que sim, Suelen, mas se você Porque ele olhar, não fala no início também. o dispositivo não fala. Ele fala a partir da entrada em vigor da lei. Isso aí.
Isso aí. A lei 14.010, ela Isso não é aí. se remetendo ao período de março. Ela diz Ou a não partir caiu da... na pegadinha. Professor é muito esperto, né? Poxa Agora, vida. Ela é de 14.010 é de junho. quando? É de junho, não é? Junho. Pois é, deixa eu ver aqui a data dela específica. Ela é de 10 de junho de 10 de 2020. junho. Isso aí. Ou seja, mais uma vez a gente não gerou segurança jurídica. Pois é. Pô, tentei fazer uma pegadinha aqui para seus alunos falarem que você caiu, ó. Não caiu. Professor é foda, tá vendo? Então, beleza. Mas então, de junho até 30 de outubro, se eu tô com uma ação para ajuizar, a prescrição não vai correr, se eu posso assim dizer, porque ela está impedida. Se eu tenho uma ação em trâmite, a Suspenso. prescrição está suspenso, mesmo que os prazos tenham voltado a contar. Ok? Sim. Porque uma coisa, outra coisa. Ó, a Sim. confusão de novo de prazo e prescrição. Sim. Aí vamos para uma treta maior ainda, Marcelo. Vai lá. Entendi o que é prescrição, entendi o que é prazo material, prazo processual. E o que é decadência, Marcelo? Decadência. Se a prescrição eu perco o direito de ação, né? Se assim eu posso dizer, a decadência eu perco o quê? Bom dia, Nelson. Você, na verdade, perde o direito de forçar, vamos assim, vamos resumir, forçar a outra pessoa a cumprir um direito seu. Na verdade é o seguinte, é aquela história do seguinte, eu tenho um prazo que eu posso questionar determinada obrigação e a parte contrária não pode questionar que eu estou questionando. Vamos assim dizer, em suma, na verdade é o seguinte, eu tenho um direito de exigir, um direito de forçar a outra parte a cumprir. E para você que mexe com relações de consumo, você tem vários exemplos. Direito de arrependimento. Ah, não quero mais. Beleza, não quer mais. Comprou fora do estabelecimento. A gente sabe que tem todas essas discussões aí do direito de arrependimento que teve durante a pandemia, que eu acho até umas coisas meio esquisitas, tipo, direito de arrependimento de comida. Eu discordo completamente, até mesmo em momentos normais, quanto mais na pandemia. E direito de arrependimento, direito de exigir, em 30 dias não cumpriu, aí tem aquelas opções de trocar o produto, abatimento do valor ou restituição do valor. Então, assim, é o direito que eu tenho de exigir. A parte contrária não quer dizer, eu só vou te trazer isso na alternativa lá do 18, parágrafo 2º, não é isso? Isso aí. O 18, parágrafo 2º diz pra gente o seguinte, acabou, filho. Você vai ter... Garantia, Marcelo, é prazo decadencial? Vamos lá, a garantia legal, que a gente fala que é o prazo para questionar o vício, né? Que são os 30, 90 dias para bens duráveis ou não duráveis, entendo eu que sim, decadencial, porque o próprio código diz que quando é prazo prescricional, ele fala lá da questão dos 5 anos ou 2 anos. 5 anos, acho que é 28. Não é isso? 28? Isso aí. Quando ele tem que falar, ele fala expressamente de prazo prescricional. A decadência ela é espalhada ao longo do código. Prescrição, quando é prescrição, está dito. Isso é prescrição. É uma grande diferença entre eles. 27. Prescreve em 5 anos a pretensão e reparação. E vou só abrir um adendo aqui rapidinho, antes da gente falar do prazo decadencial de mandado de segurança, que é o seguinte, a gente que é professor, eu no momento não estou professora, né? Você ainda está professor, uma coisa que eu sempre falava com os alunos, lê, gente, lê, tá escrito lá, prescreve, não tem como você entender outra coisa não ser prescrição, né? Ou então salvo, não sei o que era na salvo, o que o salvo significa? Que você esquece o que tá escrito ali pra frente, você pode fazer de qualquer jeito, porque se você fizer de qualquer jeito, o que vai valer é o jeito que você fez. Então vamos lá, decadencial. Entendi, quando eu penso no consumo, fica um pouco mais claro que é o prazo que eu tenho para fazer alguma coisa, para pedir alguma coisa. Prazo de mandado de segurança, 120 dias. Ele é um prazo decadencial, prescricional, ele é material, ele é processual. Como que você Ele, na verdade, enquadra? é um prazo decadencial, porque, na verdade, é o seguinte... Marcelo, mas a gente está falando de um processo. Sim. Mas vamos parar para pensar aqui o seguinte, você não perde o direito de questionar isso judicialmente. Perfeito. Você perde o direito de utilizar aquela ação, que é 120 dias decadenciais do ato ilegal ou abusivo praticado pela administração pública. Porque você tem que demonstrar que houve um ato
que foi lesivo ao direito e que questiona o direito líquido e certo. Que líquido e certo é aquele que é provado documentalmente. Se você não tem como provar documentalmente, você vai utilizar ali aquilo do ponto de vista da ação ordinária, do rito comum. Perfeito. Você vai usar a sua ação, você vai questionar. Agora, para usar uma ação célere, e mais, Sueli, eu tenho até que falar isso. Porque é mais material do que tudo, porque quando a gente usa lá os direitos e garantias fundamentais, o mandado de segurança é um remédio constitucional. É um remédio constitucional que está lá nos direitos e garantias. Então, a meu ver, ele é muito mais material do que processual. Com certeza, com certeza. Aqui teve uma época que tinham grandes problemas relacionados, muita jurisprudência defensiva, via muito isso antes do CPC 2015, uma discussão sobre qual era o ato violador que ensejaria o início do prazo do mandado de segurança. Isso é uma discussão muito grande. Porque, às vezes, esse ato, o último ato decorria de outras negativas anteriores, decorria de outras situações. Em concurso público, então, nem se fala. E aí eu via que vários amigos, diante dessa situação, acabavam sempre optando pela justiça comum, pela ação ordinária, né? Justamente para não correr o risco de ser reconhecido a decadência no mandado de segurança. Exato. Né? Porque o mandado de segurança... Eu não tenho essa paixão toda com o mandado de segurança, não, tá? Eu acho que ele é extremamente enxuto, você pode ter um pouco de dificuldade ali com algumas questões. Eu vejo o mandado de segurança perfeitamente questões tributárias. Você vai estar discutindo ali, fez calção, fez depósito judicial, não tem muito o que fazer. E uso bastante no juizado especial cível como recurso. Porque como como recurso, a gente não como tem... sucedâneo recursal. Eu uso como recurso, Marcelo. E ai de você se falar que não é recurso. Ai de você se falar que não é recurso. Porque, embora as possibilidades sejam muito pequenas, a gente sabe que na prática, né, é utilizado realmente contra desses, pela ausência de recurso. A gente tem esse maravilhoso mandado de segurança, que é a coisa mais linda do mundo, né? E para a gente finalizar, Marcelo, tem algo que você colocou aqui nos nossos tópicos que eu acho muito importante, que é a contagem do prazo em dobro para litisconsórcio. Esses dias recebi uma intimação muito linda da Justiça Federal, me concedendo prazo de 30 dias úteis. Aí eu pensei assim na hora, eu falei, caramba, se não tivesse falado isso, eu não ia lembrar que tinha outro requerido lá, e eu ia bem fazer em 15 dias? Porque é uma coisa assim que eu, de fato, não me habituei. É uma coisa que eu não utilizo. Eu coloquei na minha cabeça que contestação são 15 dias úteis. Então, quando vem a intimação assim, é tão maravilhoso que você ganha mais 15 dias. Você que pessoa maravilhosa. Porque a gente tem que parar para pensar que o 229 ele é bem claro, né? Quando você tiver escritórios diferentes. Outro que não deixa dúvida para isso e a galera tá batendo cabeça. Agora, a gente tem que só ficar muito atento, Suelen, que se o processo for eletrônico, você não vai se usufruir disso, a menos que o juiz seja muito amigo seu, assim, brother, vamos assim dizer. Não do Mas ponto a minha de vista... intimação era em processo eletrônico, sabia? 30 dias no Justiça Federal. É mesmo? Que legal. Me intimou 30 dias, porque a empresa foi demandada com um ente público, na verdade, né? E concedeu o prazo de 30 dias. Interessante, porque o que acontece? O 229... Que aí também já é uma outra... o 229 ele é bem claro. Quando o processo é eletrônico, não faz sentido o prazo em dobro. Aí você para para pensar, Sueli, por quê? Porque todo mundo você não precisa tem pegar o processo. tudo. Exatamente. Em qualquer lugar do mundo em que você estiver, só você entrar lá e você consegue peticionar. Tá todo mundo tendo acesso ao mesmo tempo. Faz sentido para o processo físico, por quê? Porque você precisa de retirar o processo da vara, analisar no seu escritório, produzir a sua peça, e aí você estaria prejudicando o contraditório e a ampla defesa para outra parte. Beleza? Deixa eu só fazer uma correção. Você não consegue ter acesso a qualquer lugar do mundo. Você consegue ter acesso ao processo eletrônico em qualquer lugar do mundo se você não atualizar o Java. Porque se você atualizar o Java, meu amigo... não tem energia positiva que faça você conseguir ter acesso. Isso é verdade. Isso é verdade. Verdade. Ai, gente, olha, Advocacia Unida para o Java não atualizado. E só para pensar também aqui, Suelen, que é muito importante só dessa questão de prazos e etc., que a gente precisa de ficar de olho, é o seguinte,
O próprio CPC agora, e isso talvez possa ser, e aí a gente deixa de sugestão para uma próxima live, que falam sobre as questões das convenções processuais, tá? Porque a gente pode convencionar 190. Isso, 190, que a gente pode hoje, o Código de Processo Civil deixa bem claro da possibilidade que a gente tem de aumentar esses prazos, nunca diminuir. Mas a gente pode aumentar esses prazos. A gente pode convencionar, principalmente quando a gente fala de direito disponível, etc. Que aí fala lá, versando sobre direito disponível, que admite autocomposição, é permitido, que a gente tem um doutrinador famosíssimo, que é procurador da República, o Antônio do Passo Cabral, que é sensacional sobre o tema, vários artigos na internet, e para essa questão de prazos pode influenciar até mesmo num prazo decadencial, num prazo prescricional aqui. Perfeito. Olha, o Eric está falando aqui, processo ordinário. Vamos ver se dá tempo aqui de Marcelo falar rapidinho sobre isso. Eric, é uma situação que eu já tive que pesquisar bastante, porque eu já estive dos dois lados dessa situação, tá? Fala um pouco sobre a polêmica da citação, quando o advogado junta a procuração antes da citação. Ah, meu amigo, essa é boa. O advogado junta a procuração... Junta a procuração antes de ser citado e o magistrado coloca ele como citado, intimado e perde prazo. Porque na verdade é o seguinte... É a ciência inequívoca. Parte do pressuposto que está o código, é a ciência inequívoca, na verdade. Ciência se você inequívoca. Juntou ali, é como se você tivesse ciência. Eu até falo também, estou usando o exemplo de sala Mas de tem aula. jurisprudência para tudo que é lado também, tá? Sim, mas eu falo para os meus alunos, não adianta se você está passando no fórum e aí você realmente junta aquilo ali, você não viu que tem a decisão, no final das contas o serventuário da justiça vai dizer, ô doutor, vem cá, aqui ó, vou registrar, assina aqui que você tomou ciência. Aí ele vai falar, não vou tomar ciência. Então tá bom, doutor, tranquilo, aí certifica lá, certifico que na data tal, cientifiquei a doutora Suelen. E aí, gente... aquela coisa, né? Vai ver o processo. Quem quer ver o processo? Deus. Quem é você? Não sei. Mas eu só quero dar uma olhadinha, né? Porque realmente, se você quiser cientificar, se você quiser que o processo ande, se você quiser diligenciar, é importante que você vá lá e se antecipe, de fato, não tem o menor problema. E o Código também resolveu essa questão em relação à interposição de recurso antes do prazo, né? Sim. Também, Marcelo? Porque na verdade aquela questão da intempestividade por prematuridade acabou isso, né? Exatamente. Eu acho que o código deu uma autonomia às partes, né? Eu quero fazer com que isso aqui ande, então vamos lá, eu vou me antecipar. Justamente porque nos processos físicos, que é o caso do Espírito Santo, a gente tem muito tempo, um lapso temporal muito grande entre a decisão e a publicação, meses, talvez até anos. Então, quando você consegue se antecipar isso, é maravilhoso, sensacional. Então, eu vejo que o código deu realmente emancipou a gente, ou deu essa autonomia para as partes, para conseguir também fazer a condução do processo da melhor maneira que lhe agrade. Também no 190, aumentando os prazos, né? Nelson falando, depois da live eu vou fazer concurso para o juiz federal. Ele é engenheiro, mas é uma figura ele. Um beijo, querido. Marcelo, querido, tem mais alguma coisa que você quer falar? Porque eu tô vendo que a gente chegou uma hora aqui, o Instagram não derrubou a gente não, hein? Já chegamos a uma? Chegamos a uma hora e não apareceu nada aqui de 60 segundos não, hein? Acho que ele tá dando essa grude aí que é seu aniversário, cara. Não, Suelen, eu acho que na verdade, acho que os pontos que a gente tinha para abordar, eu acho que a gente conseguiu abordar a plenitude. A gente eu te falei, a gente pode trabalhar vários inúmeros temas a mais sobre questões, falar de processo civil comigo. Você sabe que você pode contar sempre para vir aqui falar sobre processo. Processo é minha paixão, não é à toa que eu fiz pós-graduação e mestrado em processo. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu trabalhar os pontos, pelo menos os pontos que a gente abordou inicialmente, acho que a gente conseguiu suprir. Se você quiser me perguntar mais alguma coisa também que acha que a gente precisa de falar desse negócio de prazo processual e prazo material, fique à vontade. Não, acho que a gente tem que fazer outra live, com certeza. Podemos. E assim, a gente começou a nossa moda, nós temos professores que colocam o direito e vinho, a gente colocou hoje o processo e a cerveja, entendeu? Então eu acho Vou até mudar o nome das lives, perfeito. Todo mundo quer ficar sendo politicamente correto, mas na verdade ninguém está sendo incorreto aqui. Na verdade,
é uma Marcelo, é descontração num sábado. sábado de manhã, tá um solzão lá fora, Isso aí, com certeza. né? Eu acho que a gente precisa falar mais sobre o direito dessa maneira, sabe? De maneira mais leve, né? Disso mesmo. O que precisa? Você não vai lá no fórum, você não vai chegar lá com o alto-falante. Eu acho que é mais fácil para a gente entender. E quando a gente entende, o processo fica mais fácil, o direito fica mais fácil, o exercício da advocacia fica mais fácil. A Laura falando, gostei do processo de cerveja, hein? Isso aí, gente. Vamos ver se a gente consegue colocar esse costume aqui nas pessoas. O Instagram não cortou a live porque está em dúvida se o prazer material ou pessoal. Júlio é ótimo, gente. Júlio é maravilhoso. Marcelo, querido, muito obrigada. Você é um amigo muito querido. Você, Jaque, Henrico, tem um carinho, um apreço muito grande por vocês. Todas as vezes eu falo isso e é muito verdadeiro. Estou muito feliz. Não te dei o parabéns hoje de manhã para te dar o parabéns aqui na live. A gente está se falando desde cedo. Que eu acho que hoje em dia as pessoas têm se privado tanto, né, de falar das coisas, de sentimentos, isso e aquilo. Eu não, eu falo mesmo, rio mesmo. Você é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, uma pessoa muito competente. Estou muito feliz de ter iniciado mais um projeto com você. Espero que ano que vem seja um ano de grandes conquistas para a gente. Você é uma pessoa que eu admiro muito, porque você fala sobre o direito, sobre a advocacia, de quem realmente vive isso e quem de fato quer descomplicar isso, né? Eu acho que o direito realmente precisa disso. Marcelo também, gente, é o meu grande coach de lives. A maioria dos convidados que vêm até aqui são indicações do Marcelo. Ele fala, você tem que chamar não sei quem fala muito bem. Essa pessoa descomplica também, e isso é muito legal. Eu criei conexões incríveis a partir de você. Uma delas foi Tainá, que é uma querida. Eu sou completamente apaixonada por ela. E devo a você essa apresentação, como tantas outras, como o Pedro também, que foi uma grande apresentação, foi uma super live. Então é isso, parabéns, feliz novo ciclo, que a sua vida seja de muitas felicidades, muitas realizações, muito sucesso. Desejo sempre tudo de melhor para você e vai aí aproveitar bastante esse dia aí com o Jaque e com o Henrico, viu? Muito obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. Imagina, senhora, eu que agradeço. Eu falo que um convite seu é uma ordem, né? Ah, meu E, Deus. com certeza. E aí a questão toda é, nada melhor do que comemorar o meu aniversário, que a gente abriu hoje a live dizendo isso. Nada melhor do que comemorar meu aniversário com uma live com você. Você fez o seu aniversário Bacana. aqui, Fiz. com todo mundo. E não haveria um momento melhor para eu voltar numa segunda oportunidade, igual eu voltei hoje, para trabalhar com você temas iguais aos que a gente trabalhou aqui hoje, no dia do meu aniversário. Então, assim, Bacana. quando você falou o seguinte, Marcelo, você topa vir no sábado falar comigo? Eu falo, topo, e é o dia do meu aniversário. Nesse caso específico, a gente brincou. Vou abrir a cerveja, que a gente já brincava, que o seu apreço por pagode, eu falava, senhora, você tem que abrir uma cerveja no horário da sua live. Então, nada melhor do que hoje a gente ter feito isso. Obrigado, de verdade, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança que você tem no meu profissional, de quem eu sou específico. Te agradeço imensamente por toda a parceria, a sua ajuda nos momentos que tem, e por estar participando também com a gente do nosso projeto do grupo de pesquisa aqui da UENG. Então, assim, você é uma amiga querida, não tem nem o que fazer. Eu acho que a pandemia, e você já falou isso em alguns momentos, a pandemia teve algumas coisas boas. E foi essa aproximação entre conexões Isso. e amizades que a gente formou nesse período. E você é uma delas. Obrigado de verdade. Conte comigo sempre para o que você precisar. Se ficar cansada de me falar aqui, aí não precisa chamar nada. Se quiser chamar mais outras oportunidades, eu estou sempre à disposição. Olha, você e o Júlio são duas pessoas que têm cadeira cativa aqui na live, gente. Vocês podem vir quando vocês quiserem, falar do que vocês quiserem, entendeu? Se quiser vir aqui só para beber, para falar, a gente faz isso também. Renato, seja muito bem-vindo, querido. Laura, gostei da Laura. Que gente boa, Laura. Laura já tá Laura falando é que uma amiga conta querida comigo aí pro do cerveja Espírito e Santo. direito e cerveja. Ela é daqui? Ela é daí do Mais Espírito uma Santo. pessoa. Gente, a lista de pessoas que a gente vai reunir pós-pandemia para fazer uma cerveja das lives não está escrito. Até falei com o Giovanni
Vou encontrar a Giovana em Brasília, em janeiro. Mas depois a gente tem que reunir essa galera aqui em Vitória, gente. Que isso, já consegui reunir, ó. Eu, Tainá, Júlia e André. Já tomamos a nossa cerveja. E já te Aí falei, falta Marcelo, já te Beclaud, falei o dia que Taine. você quiser vir para Minas Gerais. Já te falei que Ituiutaba, onde eu estou, é do lado de Tumbiara. E Tumbiara é a terra do sertanejo, é Jorge Mateus, etc. Só vai dar eu aí, meu filho. Na hora que Então. tiver vacina, eu vou chegar com adesivo da vacina ainda, porque eu já tenho até roupa para ir, entendeu? Isso aí. Marcelo, querido, muito obrigada. Vamos fazer, Laura. Eu estou aqui à disposição de vocês. Um grande beijo. Ótimo aniversário. Aproveite bastante seu dia. Um beijo para Henrico, para Jaque. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. A live vai ficar salva, como sempre. E sábado que vem a gente se encontra novamente. Marcelo, um grande beijo. Sueli. Obrigado, Ótimo final tá? de semana, gente. Obrigado. Eu que Tchau, agradeço. gente.